Oi, oi, testando. Oi, oi. Acho que não está funcionando. Agora sim, tinha que ficar segurando um pouquinho. Boa tarde, pessoal, tudo bem? Vamos começar com um pouquinho de atraso, né? Esse nosso Business Talk, segunda edição. O nosso convidado de honra hoje está no centro da mesa, porque temos que valorizar, né? Eu vou ficar em pé só para poder enxergar todos. E primeiro eu quero agradecer a presença de todos, né? O tempo, como eu sempre digo, é o bem mais precioso que a gente tem, que não tem como retribuir, não tem como voltar atrás, né? Então eu quero agradecer primeiramente e que seja uma experiência enriquecedora para todos. A gente está aqui para compartilhar informações, para trocar cases, para ver como é que a gente pode, dentro desse mundo repleto de incertezas, de tanta informação, né, de tantas mudanças. O governo do nosso país também parece que é contra o empreendedorismo, né? A gente tem que fazer uma ginástica para as coisas acontecerem. Então, esse aqui é o nosso momento de compartilhar informações mais variadas, dos segmentos mais variados que a gente tem, e com pessoas que também compartilham e dão o seu tempo para estar aqui, né, como o Thiago Lacassani Matos, que veio de Santa Maria, né, lá da Boca do Monte hoje, diretamente para cá. Então, ele vai compartilhar um pouco da sua vivência, experiências. Nós gostaríamos que essa segunda edição fosse uma mesa redonda, mas essa mesa é fixa, então não tem como ser redonda, mas que haja uma interação, né? Que mesmo ele falando de toda a experiência dele, cases que ele vive, já vivenciou, tanto como executivo do Grupo Motriza por mais de 22 anos e agora como CFO e também membro do Conselho de Gestão do Grupo Santa Lúcia, né, de distribuidora, que a gente faça desse momento algo bem interativo, sem precisar pontuar ou levantar o dedo, né? Tem ali um QR Code para quem quiser escrever, mas eu acredito que essa troca de pedir o microfone, fazer a pergunta ou trocar alguma experiência, ela é muito mais enriquecedora e dinâmica, né, para o nosso evento. Tá bom? Então, muito obrigada. Eu vou passar a palavra para o nosso diretor jurídico, né, o Pierre Chaves, e, na sequência, para o nosso convidado especial. Obrigada. Bom, boa noite a todos. Mais uma vez, estamos juntos aqui, né? Segunda edição do Business Talk. Eu saúdo a todos os presentes aqui na pessoa do nosso Thiago. Uma alegria ter você aqui por perto, Thiago. Thiago, além de tudo, é um pouco alagoano. Fiquei sabendo que ele morou lá na minha terra, morou inclusive no bairro que eu nasci, tomou muito banho de praia, né? Muito banho de mar, praia da Jatiuca, e aqui ele está com a gente aqui para discutir coisas tão relevantes, tão importantes para a gente, e para brilhantar, né, mais esse evento, que eu espero que faça parte do calendário rotineiro, né, do calendário definitivo do Tentardini Advogados. Eu acho que a gente tem, né, por dentro do TCA, que é a instância de treinamentos corporativos, né, o Tentardini Corporate Academy, muita coisa bacana para a gente discutir ao longo do ano. Acho que foi muito visionário da Fabiana, e nunca vai ser demais parabenizá-la por essa iniciativa, né, de ser visionária, empreendedora. Inclusive, hoje, também eu queria pedir para vocês uma salva de palmas para a Fabiana pelo seguinte: hoje é Dia Internacional do Empreendedorismo Feminino. Então, de modo que jamais poderia ter passado em branco, né? Uma data tão relevante para uma profissional tão prestigiada e que me fez desbancar mapa abaixo do Nordeste, de Alagoas, até chegar aqui em Porto Alegre, em busca realmente de partilhar um pouco com ela dessa visão, dessa hombridade, dessa honestidade empresarial como advogada, como empreendedora. Então, é uma alegria estar aqui e vendo tudo isso que um pouco tempo atrás eram projetos, eram sonhos, se tornarem, né, em tantas realidades bacanas e tanta coisa legal que a gente tem para fazer e que já vem fazendo. Então, tudo isso para vocês. O formato é um formato muito à vontade, muito dinâmico. O formato é leve,
né? É a gente se aproximar de vocês e vocês de nós. Então, sinta-se à vontade, o microfone também é de vocês. Não existe pergunta, né, de Nárnia, todas as perguntas são válidas, serve para a gente construir aqui, né, um cabedal intelectual e situações que vão nos ajudar muito a entender as dores que muitas vezes são compartilhadas. Então, sem mais delongas, Tiago Lacassane Matos. Fica à vontade. Bom, deixa eu ver que horas são. Boa tarde ainda, né? Vamos acabar com formalismo aí, né? Vamos interagir. Mas primeiro, Fábio e Pierre, muito obrigado pelo convite. É uma honra estar aqui, né? E também parabenizar por esse evento. Eu acredito que outros empreendedores também, outros escritórios, é muito importante essa interação, essa discussão, né, de temas fundamentais para o empreendedorismo, né? Muito obrigado pela presença de todos, prestigiando esse momento. Vou contar um pouquinho da minha trajetória, tanto profissional como acadêmica, eu não quero também me estender muito. Sempre lembrando, né, das origens, minha trajetória começou em 2002, né, onde eu fiz um curso de técnico em contabilidade na ACM, na Associação Cristã de Moços, né, que foi a minha o curso, assim, digamos, que abriu as portas, né, foi um grande leque de oportunidades. E nesse tempo, cursando técnico em contabilidade, eu tive uma primeira oportunidade na vida profissional. Eu fui chamado para ser estagiário na Associação Junior Achievement do Rio Grande do Sul, que é uma entidade que foi constituída nos Estados Unidos, mas hoje ela deve estar na maioria dos países, né? E fiquei um ano como estagiário, meu único estágio até hoje, né? E depois fui admitido e fiquei 6 meses lá. Foi uma grande oportunidade, uma grande experiência, porque nós estamos falando de uma instituição que ela educa desde os jovens de 9, 10, 11, 12 até 15 anos, já focado no empreendedorismo. E lá eu fui assistente dos gestores de negócio e depois também fazia auditorias nas escolas, que é o chamado mini empresa, que é um evento que ocorre uma vez por ano. Acho que hoje está no Iguatemi, continua no Iguatemi. Na época era no Iguatemi um evento um dia inteiro, onde os jovens apresentam os produtos, né, que eles fizeram num período de 3, 4 meses. E lá eu tive contato com diversas empresas, diversos empresários, Jorge Gerdau, Jacob von Tobel, o Grupo SLC, Grupo Évora. Então, aprendi muito com cursos, palestras que eles também passavam para a Junior Achievement. Eu também comecei a dar alguns cursos de contabilidade para os gestores que não tinham conhecimento na área contábil, contabilidade básica. Fiquei... Melhorou? Estava abaixo. Fiquei 1 ano e meio lá. Nesse intervalo de 1 ano e meio, uma das mantenedoras que antigamente a denominação era Petropar, hoje já faz uns 10 anos, é Évora Road Company, é uma multinacional que tem participação nos segmentos de não tecido, Fitesa, uma das unidades fica em Gravataí. Ela tem 50% de participação na Kroll, que é as latas de alumínio, com uma americana. Tem também a parte de florestamento, pinos e eucalipto, em São Francisco de Paula e a divisa ali do Rio Grande do Sul e Santa Catarina, entre Sombrio, Passo de Torres. E também tem a América Tampas, que produz esses produtos assim. Uma das unidades fica em Venâncio Aires. Fiquei 7 anos e meio nesse grupo, onde eu tive um grande aprendizado, uma empresa que eu vi a segunda geração saindo da função de executivo, indo para conselho de administração e conselhos, comitês específicos e nomeando profissionais de carreira, né, profissionais que estudaram fora, voltaram, até tiveram experiência em outras empresas e assumiram a posição de CEO, CFO. Fiquei lá de outubro de 2003 e saí em fevereiro de 2011. Iniciei como auxiliar contábil e terminei na posição de analista contábil pleno.
Depois, tive uma passagem de quase 13 anos no Grupo Motriz, é um grupo que completou 90 anos este ano. É um grupo de origem gaúcha, com unidades lá no Nordeste, por isso que o Piai falou, eu morei em Alagoas e morei também em Sergipe. Retornei para o Rio Grande do Sul faz um ano. Lá eu iniciei como analista contábil e encerrei o meu ciclo, né, de quase 13 anos como CEO do grupo, né. Foi uma grande passagem, tive experiências no Conselho de Administração, prestando contas, Conselho Fiscal também, prestando contas desde 2011, quando iniciei, já tendo essa experiência com os conselheiros, com os acionistas majoritários da empresa, participando de assembleias, reuniões mensais, trimestrais, então foi um grande aprendizado. E nesse período eu fui também, a minha formação acadêmica, fiz Ciências Contábeis na PUC, durante 4 anos, fiz também uma pós-graduação, um MBA em Gestão Financeira e Tributária, na antiga FAPA, uma excelente faculdade era, né? Agora é um grupo, uma multinacional que assumiu lá, e depois fiz um planejamento societário e tributário na INEG FBT, né? Então, essa é a minha parte acadêmica. E também cursos de governança corporativa, formação de conselheiros na FGV. Fui também conselheiro consultivo numa startup por um período curto, onde eles trabalhavam com grãos ancestrais, muito interessante em Minas Gerais. Foi um bom aprendizado, foi curto, mas foi um bom aprendizado. E atualmente vai completar um ano. Eu estou no Grupo Santa Lúcia, é um grupo do interior do estado de Santa Maria, do segmento de distribuição de combustíveis, redes de postos, TRR, transportadora e patrimonial. Vou completar um ano agora em dezembro, um grupo que vai faturar na casa de 4,5 bilhões esse ano. Tem 52 postos da bandeira Santa Lúcia, estou na posição de CFO, também com uma cadeira como membro do Conselho de Gestão, né? Uma empresa que está na segunda geração, a segunda geração são 3 sócios, na minha faixa etária, 40 a 43 anos, então estou aprendendo muito com eles também. É uma segunda geração que conhece o segmento, isso é muito importante também, né? Só o sócio que tem 43, aí tem 30 anos já de profissão. Então, é muito importante essa interação com eles também, né? Então, de parte vida profissional, de forma bem rápida, assim, né? Para não me alongar, seriam essa a minha experiência mesmo, né? Eu gostaria de citar aqui, dentre os convidados, o Marcos Vinícius, da Vitlog, que também, ele falando, né, dessa questão de segunda geração, de primeira, um exemplo, né, da sucessão, né, de grupo familiar. E eu gostaria, assim, se possível, Marcos, tu dar um depoimento teu sobre essa situação, né, o que tu vê de dentro, né, de quem está dentro da empresa, cresceu com o teu pai e agora está realmente assumindo, né? E aí a gente vai trocando e lirando. Pode ser? Surpresa. Pode eu cansar de atrás. Tem um ali. Se quiser ficar em pé, fique à vontade. Melhor. Olha, eu sou o Marcos Vinícius, sou da Vitlog Transportes. Estou aqui com o Geraldo, nosso controle. Eu hoje faço parte dessa linha de família do meu pai, com esse contato família ainda muito presente. A gente estava discutindo uma situação nossa de trabalho. Eu venho, no ano que vem, 2025, eu completo 20 anos que eu estou inserido dentro do nosso negócio. Mas eu, pela nossa origem de empresa familiar, eu sempre falo que a minha lembrança de estar na empresa é desde pequeno, desde criança mesmo. Eu ficava lá, passava as tardes, era outro momento nosso, era outra empresa, era tantas coisas diferentes. Hoje a nossa empresa está aí aproximadamente 900 funcionários. Esse ano a gente tem uma estimativa de uma receita não tão grande, mas a gente deve faturar a casa de 250 milhões e pelo nosso crescimento ao longo do tempo, uma empresa gaúcha, 100% gaúcha, também evoluímos lá para questão do Nordeste. A nossa história é muito vinculada ao setor de calçado.
movimentos que os calçadistas fizeram aqui no Ceará, Bahia, Sergipe, nós também fizemos isso. Eu acho que, inclusive, foi um grande trunfo nosso de outras empresas daqui, concorrentes, e que não fizeram isso em algum momento oportuno. Então, é um desafio muito grande. Eu acho que precisa se ter muita paciência. Tem que ter um poder de tentar separar a família e a empresa, que é quase impossível, mas tentar aprender autoposicionamento. Eu acho que muito do respeito que eu conquistei dentro da empresa e do meu pai, que hoje eu tenho uma irmã mais velha, minha irmã participou do negócio, e a minha irmã que também não está mais no negócio, mas foram os dois que montaram. E acho que muito do que eu conquistei ao longo do tempo foi muito na questão de estar presente, tanto na dor quanto na alegria. A gente cresceu junto, aprendeu, eu acho que você aprende muito em cima dos erros e das coisas que estavam acontecendo. O setor de transporte, que tu falou, é um setor com baixíssimo nível de entrada de novos players, uma concorrência de todo tipo possível. Eu falei aqui, e é um setor extremamente difícil, complicado, concorre com empresas muito maiores que tu, muito menores que tu, empresas do mesmo segmento, que joga limpo, joga sujo. Então, o dia a dia nos faz aprender demais. Assim. A Fabiana, a gente teve de outros escritórios quando ela trabalhava, e a gente começou a evoluir. Eu acho que também isso também nos ajudou muito. Sempre falo com geral que, por vezes, o nosso ganho é em cima de uma boa estratégia tributária, de entender o negócio e como a gente pode crescer nisso. Obrigada. Tiago, eu gostaria de te perguntar, né, dentro dessa tua vivência, justamente nesse segmento de empresas familiares, de passagem de bastão, né, do patriarca ali, do fundador, sair um pouco, ir para um conselho de gestão. Como é hoje na tua rotina, no teu dia a dia, essa questão? O fundador ainda está num conselho de gestão ou já se afastou da empresa? Os irmãos, como é que é, Sérgio, que a gente falou na última passagem, os agregados, né? Como é que funciona isso hoje na prática que tu vê, já não sendo da família, sendo o profissional, né, contratado de fora, assim, para estar dentro? Bom, estão escutando bem? Eu tenho uma boa experiência, não só nessa última, na empresa que eu estou atualmente, mas na anterior, que eu convivi 13 anos, e também na Évora, quase 8. Cada uma lida de uma forma, mas eu vejo que aquelas empresas que fazem um planejamento sério, pensando no futuro, na prosperidade, ela consegue, digamos assim, crescer, né? O Grupo Évora, por exemplo, ele fez tudo muito planejado, muito mesmo planejado. É uma empresa, não estou fazendo propaganda, né? Continuo com contato forte lá, mas ela fez, e dá para ver o crescimento nos últimos 10, 15 anos desse grupo, que apostou muito nos profissionais, nos executivos de carreira. E hoje o conselho ele é formado pela segunda geração. O fundador faleceu em fevereiro de 2020. A matriarca é viva, né? Mas quem está no conselho hoje são os filhos, né, dos fundadores. Na outra empresa que eu participei de 13 anos está na segunda e terceira geração. Mas quando eu iniciei, os cargos de executivo eram de pessoas da família. Eu fui o primeiro CEO onde a diretoria era 100% profissional. Eu vindo de mercado e o CFO na época ele era um profissional de carreira. E no grupo atual que eu estou, eu sou o primeiro diretor fora da família. Então, essa bagagem que eu tenho dessas empresas que eu passei,
tu tem que ter muita resiliência, tu tem que entender primeiro como é que é a cultura da empresa, escutar, principalmente escutar, e aos poucos tu vai apresentando como é que funciona o mercado, né? Como é que as empresas hoje elas estão se preparando para o futuro, né? Então, funciona dessa forma, assim, é muito rico, né, o dia a dia, onde tu trata, por exemplo, hoje eu estou lidando com a segunda geração, que tem domínio da operação, mas são casos, às vezes, até fora da curva, porque, normalmente, a segunda e a terceira geração, às vezes, não está no dia a dia da empresa, mas ocupa um cargo de conselho. Então, é difícil, às vezes, tu tratar de alguns assuntos sem a pessoa ter domínio do negócio em si, né? Então, quando o conselho é formado por pessoas internas, sócios, tem um externo independente que conhecem, fica mais fácil de tu demonstrar qual o caminho, né, para essa empresa crescer. Vou deixar aqui minha pergunta. Depois eu passo o microfone, tá, gente, para vocês perguntarem, mas só algo assim que me ocorreu dentro dessa transformação, né, estratégica, moderna, que se coloca à mesa, que tem que ter um diferencial. O que está rolando hoje dessas empresas que são de pequeno, médio, grande porte, familiares, que estão conseguindo ter esses resultados, né? Quais são, assim, aquele pensar fora da caixa que hoje tu poderia, se possível, compartilhar conosco no dia a dia das estratégias mesmo, assim, de mercado? Roubou minha pergunta. Também sem querer. Falando da minha atual experiência, tá? Eles já estão num processo há 5 anos de profissionalização, melhorias em governança, compliance. Isso, as instituições financeiras, né, elas te dão feedback, né, como que tu está atuando. Nós fizemos uma operação em dezembro do ano passado e posteriormente de concluída essa operação, esse ano também eu fiz uma outra operação, não posso chegar em detalhes, né, que são específicos, mas é muito interessante como o mercado está olhando para essas empresas que está formando conselhos. Não precisa ser um conselho administrativo no primeiro momento, pode ser um conselho consultivo ou um conselho de gestão. Preparar esses conselheiros, né, para um dia ocupar um cargo de conselheiro de administração. Não precisa ser já formar um administrativo. Acho que precisa um amadurecimento antes para depois constituir, né, esse conselho. Tantas instituições financeiras como até a questão governamental também, Fábio. Tive feedbacks discutindo com prefeituras, governo, demonstrando, né, a preparação da empresa para o crescimento mesmo. Ótimo. E isso gera a questão da expansão, né? Sim. Porque dentro do cenário que a gente colocou aqui para esse Business Talk, a gente falaria justamente, né, da recuperação das empresas. Hoje a gente tem um exemplo do Rio Grande do Sul, várias empresas que nós estávamos falando que foram atingidas, que perderam a sede, que tiveram todas essas questões de negócios, de recebíveis, de entrega, que simplesmente pararam com as operações ou estão tendo uma dificuldade muito grande. Então, a gente tem um caso de recuperação de empresas num cenário que não é bom, né? Nada bom. Na outra parte, também preparação para fusões e aquisições, que também é uma realidade. Ainda tem muito investidor, muitos fundos que querem aportar dinheiro aqui no Brasil, apesar desse governo, né, instável, da legislação sem segurança jurídica nenhuma, mas também é uma realidade.
né? Dentro da tua experiência, quais os teus cases maiores foram na questão de expansão? Eu sei que tudo foi muito bem organizado, planejado, mas o que tu vê assim no cenário, dentro do segmento que tu atua? Quais são as operações mais comuns? Uma recuperação, expansão dentro desse planejamento, né? Ou também formar esses conselhos, profissionalizar a empresa para futuras fusões ou aquisições? O que eu posso falar para vocês que dinheiro não falta no mundo. O que falta são bons projetos. Investidores têm de sobra, mas tu precisa vender um bom projeto para ele assumir o risco, né? Já participei de incorporações, cisões, aquisições, vendas, e agora eu estou participando também de um projeto de expansão. Quando tu prepara uma empresa para qualquer um desses operações, tu precisa criar uma base, né? Ter uma auditoria interna, ter uma auditoria externa, né? Criar o regimento interno, compliance, código de ética, para o investidor que vai comprar a empresa, ou o contrário, né? Vai fazer uma aquisição e esteja preparada, né? Para esse cenário. Tiago, a gente falou agora um pouco das estratégias de transformação, você trouxe aí alguns pontos, você falou agora, nas suas duas falas, você falou em compliance. Você pode dividir com a gente quais as experiências que às vezes você teve, assim, de tipo, o que é que te trouxe de benefício o compliance para a tua empresa? Por que o compliance é fundamental? Por que a gente não pode prescindir do compliance? Primeiro é o rating, né? O rating que as instituições financeiras, indiretamente, dentro de uma taxa de juros, eles colocam isso. Pode ter certeza. Quando a empresa tem algo bem definido, políticas bem definidas, o rating vai ser menor do que aquela que não tem auditoria interna e externa, não tem um compliance definido, nem o LGPD, que é obrigatório, né? Um dos principais que eu vejo assim é a questão de um rating, de uma operação, de uma captação de recursos, tanto via instituição financeira como um IPO, né? Ou um novo investidor, né? É essencial. Além de tudo, é um ativo. Exato. Não, é isso. A gente tem ainda aqui muito forte na cultura gaúcha, e tu deve ter percebido isso, que empresas familiares que estão nesse processo ainda de transição de uma governança familiar para uma governança profissional, de entender o compliance e as auditorias menos, mas principalmente o compliance como um investimento que vai te dar um retorno. Eles ainda veem muito como despesa, né? O compliance é caro, o compliance dá muito trabalho, agora não tenho tempo, vai mexer com muita gente no meu operacional, vou ter que contratar. Então, ainda tem uma dificuldade cultural, principalmente o que a gente percebe aqui na nossa aldeia, né, brincando, de colocar o compliance em prática, né, prevendo ali o futuro. Mas agradeço a tua contribuição sobre isso e gostaria de abrir aqui, né, para experiências de quem quiser falar ou perguntar, por favor. É bom ficar gravado. Posso tomar aqui? Eu tenho uma pergunta. Na verdade, eram duas, mas eu vou resumir só uma. Assim, tu disseste que não falta dinheiro, faltam bons projetos. Vamos lá, por partes. Por que as pessoas não fazem bons projetos e o que é um bom projeto para ti? Porque as pessoas não fazem bons projetos? Boa pergunta. Só um detalhe, jornalista. Na teoria, assim, todo mundo quer ganhar dinheiro para um bom projeto. Por que o cara chega lá e apresenta um projeto ruim? É isso que eu quero entender. Se tem dinheiro. Sim, mas qual é o seu nome? Desculpa. João Batista. João Batista, o que eu vejo muito é vendedores de sonhos, né? Com projetos que vão te dar retorno que no mercado tu não consegue. Então, bom projeto tem que ser realista, tem que dar um retorno, né, de acordo com o mercado, né? E a questão segunda? Não é isso, o que é um bom projeto para ti? Tu meio que
já respondeu, mas sim, para entender. Um bom projeto para mim tem que ser bem realista, né? E me dar um retorno, um mínimo esperado, mas não vender milagres como muitos empresários já fizeram no passado. Não vou citar os nomes aqui. Pode dar um exemplo sem citar nomes? Grupos que começam com X. Ah, sim. Tá, respondido. Ó, Fê. Ah, tá. Até pegar um gancho do que a Fernanda comentou, que o senhor já tinha adiantado que a prosperidade está alinhada, né, diretamente a planejamento estratégico, a organização, saber onde quer chegar, e a dificuldade que as empresas têm de aplicar, de entender isso como investimento, não um custo, né? Pela experiência que o senhor, né, passou, isso é uma questão da própria empresa. Ela está inerente à empresa, ela está alinhada a essa questão de entender por investimento, isso, ou pode ser, e ela tem ou não tem, ou isso pode ser trabalhado para incutir essa mentalidade, né, para ela poder se preparar. O senhor, como entrou na administração externa de um projeto familiar, por exemplo, né, ele já tem mais ou menos a ideia do que quer, onde quer chegar, mas já é uma terceira pessoa, não. Ele sabe aqui como incutir isso, né, como trabalhar isso para desenvolver melhor. Qual é o seu nome? Felipe? Obrigado pela pergunta, Felipe, bem interessante. É cultural, né? E a pessoa tem que querer, o fundador tem que querer. Não adianta tu contratar o melhor consultor do país se tu não tiver uma força, né, de querer mudar. Eu tive um caso em 2011, eu era contador, eu assinava as demonstrações e eu apresentei para ele as demonstrações mais completas, como que o mercado já estava, né, exigindo. Eu recebi uma devolutiva num papel assim, quanto menos informação, melhor. Imagina eu, em 2011, mais novo, óbvio, né? Iniciando a primeira DFs que eu estava assinando como contador, né? Chegar com uma devolutiva dessa do CEO da empresa, segunda geração, né? Fazia parte de um dos grupos majoritários. Foi um trabalho árduo, foi mais de 5 anos demonstrando para ele que aquilo era importante, não só para os acionistas majoritários, como para os acionistas minoritários, que têm também o direito de saber tudo que está passando pela empresa, mas por uma futura captação de recursos no mercado, tanto de instituições financeiras ou um potencial investidor que tenha interesse. Então, voltando para a tua pergunta, hoje eu trabalho numa empresa que eu considero ela fora da curva, né? São segunda geração, os fundadores já estão fora do negócio há 5 anos, atuam em outras atividades, os atuais sócios têm a minha faixa etária, e eles, com a minha contratação, a primeira questão vem com o máximo de informações, opiniões, implantar o que o mercado, o que tu aprendeu em outras empresas. Mas nem todas são assim, né? Mas o profissional tem que ter uma resiliência e ver, né, se vai evoluir ou não. Então, resumindo, Felipe, é muito cultural mesmo. A pessoa tem que querer o que tem a caneta, senão não adianta tu contratar um Vicente Falcone ou qualquer outro consultor, ele não vai conseguir avançar. É a experiência que eu tenho de 22 anos. Obrigada. Tudo bem, meu nome é Jonathan, estou aqui no Departamento de Gás. No Brasil, a gente tem uma legislação que nos afoga, né? E, além disso, tem também fiscalização de todos os lados. Eu atuo na área trabalhista, então tem a Defesa do Trabalho, tem o Ministério do Trabalho. E aí, quando a gente pensa numa empresa que trabalha com transporte rodoviário e com combustível, também a gente pensa, olha, e agora tem essas novas regras, essa discussão sobre o ESG. E,
E ao mesmo tempo a gente sabe que tem algumas vezes que pegam, tem algumas discussões que ficam muito na retórica e na prática nem sempre é isso que acontece. O ESG tem alterado ou tem demandado mais energia da empresa? Como é que vocês têm lidado com isso? Boa pergunta. É uma sigla que está muito... muito se fala, mas eu te digo que na prática é bem diferente, né? E está sendo bem questionado, né? Em relação à experiência que eu tenho, né, nós implantamos o que é possível. Nós não vendemos para o mercado algo que é só para no papel, tá? Mas nós buscamos sempre buscar melhorias no processo, né? Desde compra de um caminhão para a nossa frota nova, E6, vocês devem conhecer, Euro 6, que emite menos gases, até a questão da energia fotovoltaica, né? Então, nós estamos buscando alternativas para o ESG, né? Mas o que eu posso te dizer, no segmento que eu trabalhei no alimentício também, nós víamos no nosso segmento o que era possível se adequar, né? Mas muitas empresas elas só colocam no papel e não praticam. Então, eu prefiro ser um profissional conservador e fazer o que é possível. Né? O que eu falo, vender sonhos, não dá para te mostrar o que tu não está... Um dia alguém vai descobrir, né? Mais ou menos por aí. Gente, quem mais quer falar? Cara do Sérgio ali, olhando. Claro. A Fábio falou uma questão no início, né? Abrindo uma janelinha. Infelizmente, no Brasil, os empreendedores, às vezes, são tratados como vilões, né? E, na verdade, deveria ser o contrário, né? São os grandes geradores, né, de emprego, né? Então, principalmente quando tu lida com órgãos públicos, parece que tu sempre tem a fama de ser sonegador, né, que está cometendo algum ilícito, e na verdade às vezes nós estamos buscando alternativas, né, para melhorar a operação. Eu sempre falo, voltando ao assunto ali dos vilões, né, do empreendedor, eu sempre falo, o maior acionista sócio de qualquer empresa no Brasil é o governo. Então, na questão principalmente de planejamento tributário, eu que tenho especialidade na área tributária, eu foco muito nas posições que eu ocupei, eu focava muito na questão do planejamento tributário. Eu entendo que uma empresa, para ter retorno, ela tem 3 questões que ela tem que ver muito bem. A questão comercial, entender muito bem o mercado, e a área tributária tem que estar muito afinada. Senão tu está desperdiçando muito caixa e muito resultado, né? Em relação a essa estatística, a cada 100, 98, né, não faz nem o básico, eu pego as duas, no caso, né? Nós temos grandes exemplos aqui no Rio Grande do Sul, podemos citar Gerdau e Randon, né? Empresas hoje são consideradas multinacionais que fizeram um planejamento. Só a saída do senhor Jorge para o André foram 5 anos de planejamento, a sucessão deles, sendo que o André participou junto com o primo Cláudio, né? Então tu vê o amadurecimento dessas empresas, né, em termos de governança, né, um planejamento sólido, né, muito sólido, mas são poucas mesmo, mas são aquelas que se transformam em centenária, 120, 130 anos, né? Aquelas que não conseguem fazer uma boa governança, um bom planejamento, ela não vai ficar muito tempo no mercado. Pode ter certeza disso, pelo que eu vejo assim. Como é que foi a da Randon, que tu não falou? Falaste da Gerdau, da sucessão da Gerdau, como é que foi a da Randon? Da Randon, o seu Raul Anselmo Randon, né? Ele saiu do negócio, já é falecido, né? E quem assumiu foi o filho dele, eu não me recordo o nome, né? Mas todos eles
tiveram experiência fora também. E hoje, que é o Daniel Randon, né? E hoje é uma empresa reconhecida mundialmente, né? Só citando essas duas, mas tem outras também, né? Falando de... período de maturação também? Sim, teve, né? Um bom tempo, né? Gente. Oi, o microfone está com o Sérgio, vai continuar? Quer falar, Renata? Aqui, ó, Matheus, por gentileza. Ai, depois, desculpa, eu não vi. Estava coçando a cabeça. Desculpa que fez assim. Tudo bem. A minha área, para quem não me conhece, minha área é recursos humanos. E eu queria fazer para o Thiago uma pergunta assim, um pouco ligada à área de RH. Ouvindo assim da tua trajetória, tivesse assim a feliz escolha, enfim, o planejamento de ter passado por excelentes escolas. Né? A EVA é uma excelente escola de gestão. Eu conheço particularmente o William, foi meu colega, o William Mink, uma empresa extremamente discreta, extremamente agressiva e assertiva nas coisas. Hoje se trata de uma empresa familiar em transformação. A minha pergunta é, se possível, você explicasse um pouco para ti, se existe algumas premissas, eu acho que o modelo não tem, porque cada caso é um caso. Mas são algumas premissas importantes para fazer essa transformação da empresa familiar para a empresa em profissionalização, de como ela lida com o tema de pessoas, certo? Inclusive em temas assim de manter ou trocar ou de aceitar ideias novas, etc. Né? Como é que é essa jornada até as coisas começarem efetivamente a resolver? Sim. Neste ano mesmo, completei 11 meses de empresa. O primeiro pedido que eu fiz, né, quando eu fui admitido na posição de CFO, que a gestão de pessoas, financeiro, administrativo, TI, que fica no meu guarda-chuva, né? Conversei com o CEO da empresa e com os conselheiros. O primeiro pedido que eu fiz é nós contratarmos consultoras de gestão de pessoas para criar políticas bem definidas. Foi um trabalho de 10 meses que foi entregue na semana passada. Desenvolver profissionais, buscar pessoas do mercado que vão agregar, né, na empresa. E foi muito interessante, porque nós começamos a avaliar o perfil de cada profissional, entender como até eu vou abordar num questionamento ou numa discórdia, né? O perfil X eu tenho que lidar de uma forma, o perfil Y tem que lidar de outra forma. A empresa comprou essa ideia, né? E nós estamos aí agora, como ela cresceu muito nesses últimos 5 anos, nós temos que agora desenvolver, né, esses profissionais, esses executivos. O nosso perfil na empresa é sempre dar uma chance, dar um feedback para esse profissional, para depois ver se ele vai mudar as suas atitudes, comportamento. Caso não mude, daí nós vamos contratar outro, substituí-lo, né? Então, vai por esse caminho. Quantos colaboradores hoje tem lá? Hoje a distribuidora tem 110, mas o grupo todo chega a quase 800, né? Só para não perder o case aí do assunto, o que te levou em consideração para pedir como esse trabalho como primordial na tua atividade lá? Está com 11 meses, mas um mês que entregou, o que tinha de diferente, o que te gerou essa necessidade de fazer esse trabalho? Entendo que é o principal pilar, né, dentro de uma empresa, tu ter políticas bem definidas e desenvolver esses profissionais. Então, quando eu fiz a avaliação, foi muito
Eu entrei e já percebi como é que era o ambiente, né? E entendi que nós não tínhamos o mínimo o básico que o Fleck comentou, o básico na gestão de pessoas, sabe? Mas o mais importante não é só ter as políticas, é agora colocar em prática, executar, né? Foi um privilégio participar desse projeto, toda a equipe aderiu, né? Mas o que eu vi de importante ali? Nós não tínhamos uma política de admissão, uma política de demissão, que eu entendo que é a parte mais delicada para qualquer gestor, é fazer uma demissão, mesmo que aquela pessoa realmente não está correspondendo, ou é para um corte de custo, às vezes é demissão coletiva, né? É o mínimo que nós temos que ter. Base. Base. Boa noite. Tiago, uma situação que a gente estava conversando bastante aqui já, agora, a questão das empresas, sempre nós temos um grande esforço pelo governo. Mas o negócio está muito batido, né? As empresas aí tentam sobreviver em decorrência dessa situação. Até porque se pegarmos aí, digamos que tenha lá 35%, 40% de carga tributária, e às vezes a margem final, 2%, 3%. Meio complicado isso aí. Mas o que eu vejo, assim, a questão que me chama a atenção, as associações de classe, pode pegar uma FEREX, pode pegar uma associação comercial de qualquer cidade, e eu não vejo nenhum tipo de movimento, e às vezes até por falta de conhecimento, capacidade, e às vezes o pessoal atua mais, talvez por status, do que por competência. O que acontece se nós colocarmos um paralelo entre uma empresa e um ser humano? Tem a parte ali da criança, do adolescente, do adulto, e assim vai e envelhece, chega à maturidade. E a empresa? A empresa começou pequenininho e morreu pequenininho. E o cara estava trabalhando como foi falado, para atender aquele momento, a necessidade. Então a pessoa está quebrando a cara, porque tem um bicho lá que é o governo para tratar, tem um mercado para competir, tem pessoas que dependem da empresa, né, tem famílias, enfim, tem um cara que é investidor que espera um retorno. Mas e aí? Eu acho que no momento que o cara começa uma empresa, normalmente são pequenos, micro, etc., ele tem que enxergar alguma coisa lá em cima. Assim como nós, quando a gente entra na escola, a gente quer chegar a um curso de graduação, um pós, etc., e assim vai, e a vida profissional também. E aí, quem é que vai fazer esse movimento? Aí a gente fala, pô, uma empresa para se preparar para ser vendida, para expandir, e aí tem uma série de situações, tem que estar lá com COFAS, com GPT, enfim, um monte de situações para preparar, governança, etc. Esse cara nunca vai fazer. Ele é pequenininho, já nasceu morto. E às vezes ele tem tanto potencial para crescer, e a gente fica aí. Hoje, abre uma empresa, fecha duas. Ao contrário, por que a gente não pode ter um monte de grandes empresas? Não existe, ninguém faz nada. Então, ficam mais divagando do que realmente trabalhando no sentido de fazer essa empresa crescer. Então, por falta de conhecimento, cultura, deveria ter as associações começarem a se preparar para fazer com que aquela empresa ela chegue lá em cima. Se ela puder se associar a outras pequenas para formar uma grande empresa. Entende? Então, eu acho que o ponto é isso aí. O resto, administra a questão de governo, administra a questão de mercado, administra a questão de pessoal. Tem tecnologia aí, a gente não precisa ter uma empresa com 1000 funcionários, mas não pode fazer com 100, já que tem a tecnologia. Faz a expansão usando os outros, não é que os caras vão perder. Então eu vejo assim essa situação, que a gente trabalha muito em cima dos problemas que
sempre a mesma coisa. Mas aí, onde é que vai ter alguma coisa para mudar isso? Né? Então, eu vejo assim, eu sou muito cético em relação a essas. A gente está sempre arrumando paliativos, mas não tentando enxergar. E muitas empresas estão esperando ver o que está acontecendo, o que vai acontecer para depois tomar isso. E normalmente isso aí, eu acho que o Fleck deve ter passado pelos planos econômicos, você também. Eu peguei todos os planos econômicos e era uma loucura. A gente sempre tem que estar resolvendo os abacaxis daquilo ali. Resolveu, pô, daqui a pouco estourar o outro plano. E assim vai. Então, a gente não tem outro porque ainda tem um plano real. Mas se continuar do jeito que está, possivelmente a gente pode ter outro. Entendeu? Então, eu acho que nós temos que começar a mudar um pouco a cultura. E eu vejo o seguinte, talvez nas novas gerações, se tiver integrada essa situação, para você começar a proporcionar. Porque tem pessoas que já estão cansadas, a idade avançou, sempre fizeram aquilo ali, são resistentes. Não quer, se você pegar hoje o CNPJ uma empresa e puxar ali para saber que ele é um sócio e tentar falar com ele, mas como é que me descobriu? Mas como é que deixar? Entendeu? Você chega a esse ponto. Então, essas questões eu acho que eu fiz mais a fazer essas colocações, né? Porque eu acho que a gente, se não mudar isso aí, nós vamos continuar sempre debatendo uma situação. Obrigado pela contribuição. O que me preocupa muito no Brasil é o chamado custo Brasil. Eu fui numa palestra de um grande empreendedor, isso já faz quase 15 anos. Ele falou que na empresa dele tem 99 pessoas só trabalhando com tributos indiretos no Brasil. No Canadá, 1. Como é que nós vamos ser competitivos dessa forma? Tu trabalha para o governo, para ele te autuar. É muito complicado mesmo. Em relação ao Fleck, o senhor comentou também, eu já participei de diversas reuniões de conselho. Então, conselho administrativo, fiscal, conselho de gestão. Na primeira reunião que eu participo, eu já vejo como é que é o perfil de cada conselheiro, como é que é o perfil dos conselheiros. No momento que tu tem uma reunião de conselho administrativo, por exemplo, e de 80% do tempo, tu só fala do retrovisor, olhando para trás, esquece, essa empresa não vai para frente. Na mesa de um conselho de administração, tu tem que falar de planos de curto, médio e longo prazo. Não só olhar para o retrovisor, né? E, incrível que pareça, muitas empresas fazem isso. Muitos conselhos são formados para discutir o que passou, não o que pode melhorar, apresentar soluções, discutir planejamento estratégico, né? Isso é um grande problema que nós temos nas empresas, né? Pensar para frente, o que eu posso melhorar, qual o nicho de mercado, né? Que o próprio Fleck comentou aí. Que predomina muito, eu justamente como experiência vivenciando isso na prática, dentro das empresas, muito presente no senso de urgência, atender o que é urgente. Tanto que mesmo instalando uma estrutura que a gente poderia entender que é uma proposta avançada, de tentar avançar isso criando um conselho consultivo ou comitê, o que acontece é continuar trabalhando em cima do viés do curto prazo, o viés do urgente, ou seja, ver logo o que aconteceu e planos de ação sempre indicando correções, né? E não dando tempo de fazer a reflexão, a prospecção de qual seria um futuro melhor, né? Qual seria um passo. Por isso a diferença, inclusive, do termo estratégia, a palavra estratégia, ela está muito banalizada. Sim. Né? Se confunde muito
tudo que é ação operacional e prática de curto prazo, até dentro de um exercício de um plano, né? Todo planejamento estratégico. Não, isso é estratégia. Bom, afinal, tudo é estratégia. Eu estou vivo, não morrer é estratégia. Só que banaliza e torna de novo, traz de novo o viés de que estratégia é o curto prazo, quando não deveria ser, né? Quando ele deveria ser olhado mais para frente. Né? Quando eu falo ali que eu estou na escola, mas o meu desejo é fazer uma pós-graduação. Bom, puxa, eu tenho um caminho longo aí. Então eu realmente tenho que pensar em estratégia. Agora, se eu estou pensando, né, como se diz, né, de vender o almoço para ter a janta, como é a realidade da grande das empresas imensas e pequenas, por isso que eu não pego, perdão, eu não pego o Querotal e Randon como referência, porque elas são realmente... São ímpares. Então, dentro do princípio da estatística, elas são verdadeiras, são, mas dentro da aposta, né, a escala é uma grande escala, a grande base, e aí a importância de inclusive, eventos como esse aqui, é a difusão, né, conhecer a tua experiência, é a difusão do básico. O que eu preciso que falta é o básico. Então, a gente pensa na grande inovação do Elon Musk, do cara do iPhone, e esquece que dentro da empresa não tem uma política básica de seleção e retenção de talentos, desenvolvimento, ou mesmo uma estrutura que identifique claramente as lideranças, embora é o perfil de liderança adequado para tocar aquele negócio, um departamento, filial, uma área, enfim, é básico, é básico. Então parece que de repente se soma algo, né, e esquece que não está dando livro, não está subindo o legal. Com certeza. Está se matando e asfixiando o grupo de colaboradores também que não consegue Eu pessoalmente sempre perguntei para os meus amigos como se não sabem que isso é um veneno que vai deixar você tudo. Quer dizer, é o básico de pensar na estratégia. Eu quero daqui a 50 anos estar absolutamente saudável. Então, aí eu falei, mas por que o cara foi? Essa é a eu sei que está meio filosófico isso, mas é assim, aí perguntava para o presidente da empresa, por que tu está fumando? Por que tu está fazendo essa prática? Se tu sabe que ela é nociva para o futuro, qual é a informação que te falta? Aí ele manda embora o cara que diz isso. Mata o mensageiro. Aí não tem salvação. Posso complementar? Eu queria só complementar uma parte que o pai falou da questão das associações e dos sindicatos, né, da união das empresas, para tentar combater algumas práticas, seja do governo, seja de mercado. O que eu vejo nas reuniões que eu faço com os clientes, seja com sindicatos patronais, como também com associações de categorias, que vai ser meio polêmico o que eu vou falar aqui, mas eu vou falar. Na verdade, ninguém dentro de uma associação, de um sindicato, quer o bem comum, porque existe a concorrência. Então, aquelas empresas, elas querem ter algo a mais do que a outra, querem participar de algo que é bom para todas, mas, ao mesmo tempo, querem ter aquilo que as outras não sabem ou não têm. Então, infelizmente, é cultural. A gente vê isso dentro do nosso governo, né? Que ele quer que a gente trabalhe para eles, a política do pão e circo. A gente vê isso dentro das estruturas de associações, de sindicatos patronais. Então, a gente está falando do que é real e do que a gente gostaria, aspirasse que fosse o melhor, né? Infelizmente, é isso que a gente vive. E para mudar isso tem que começar uma reação em cadeia, uma questão cultural, uma questão estrutural.
ter a benesse de que, agindo como um time, como um todo, todos vão ser beneficiados, mas sempre vão existir aquelas empresas ou aqueles proprietários, sócios, diretores que vão querer tirar a vantagem de formas que não têm fair play. Isso a gente vê muito no mercado, né? Então, é uma cortina de fumaça, sim, é um teatro em alguns momentos, sim, e a gente tem que saber conviver com isso e saber que é da vida, do jogo, principalmente no mundo dos negócios, né? E que sobrevivemos todos. É isso que importa. É a minha opinião dentro da prática, assim, do dia a dia. Posso? Gente, é isso? Então tá. Eu queria só complementar uma coisa. Então... Só para concluir um pouquinho mais com essa questão, mesmo pegando essa parte que a Fabiana falou do cortina de fumaça, claro que tem os espertos ali para tentar enxergar o que está acontecendo para tirar a vantagem. Mas eu ainda insisto que as pessoas mais jovens, a nova geração, comecem a participar. E não tem a questão do pensamento egoísta, mas sim enxergar que ele pode ganhar mais, crescer mais, se eles mudarem esse sistema, esse modelo, e começar a fazer essa parte. Não interessa se vai ser concorrente ou não, tem um segmento. E às vezes aquilo ali, todos crescendo, eles vão conseguir trabalhar juntos e todos crescerem, todos ganhar, o país ganhar, as pessoas profissionais. Porque se tem tecnologia, tem aquela história, vai ter desemprego, não vai ter desemprego. A gente pode trabalhar menos e ter mais gente dirigindo e vamos se dar conforto para ser de fato aí um país de primeiro mundo. Do contrário, a gente vai conseguir pensar pequeno e agir pequeno. Então nós temos que fazer isso aí, tem que quebrar esse sistema. Então, eu acho assim, só para pegar, dar um outro exemplo, assim, rapidinho, eu fui muitos anos financeiro na época da inflação. A empresa que eu trabalhava tinha 400 funcionários e eu conseguia pagar a folha de pagamento com remuneração financeira de aplicações e de remuneração dos impostos. O que o empresário pensava? Ele não cuidava mais do negócio dele, não sabia mais a atividade dele, porque ele só estava pensando no financeiro. Quando o Collor confiscou o dinheiro, quebrou um monte, porque eles não sabiam mais o que fazer. Entenderam? Então aí tem que dar um baque, um choque, assim, que muitos vão quebrar e alguns vão cambalear, talvez sobreviver aí e tal, enfim. Então por isso que eu digo, a gente não tem que esperar acontecer uma desgraça para depois tentar mudar. Então nós temos que começar a mudar, né? Então eu vejo assim, eu aposto muito na nova geração, porque eu acho que é o caminho. Não pode esperar ele levar a porrada e quebrar e perder tudo aquilo que o fundador conseguiu, né? E eu não fiz nada, não posso ficar só assistindo. Aí a coisa complica. Então, eu acho assim, importante essa questão, eu acho que a gente tem que começar a se movimentar um pouco mais nesse sentido. Senhor Osmar, só complementando, tenho vou fazer 42 anos, né? Quando eu falo de mais jovens, daí eu falo uma faixa etária com menos idade. Mas... 78, falando Após 70, mas é uma questão que eu estou muito preocupado, com a formação dos jovens. Tem faculdades fechando, tem mestrados encerrando, ninguém quer nada com nada. Conhecimento muito raso. Aquele profissional que estuda um pouquinho, que pega um livro por mês, ele já vai se destacar em qualquer empresa. Hoje tudo é muito fácil aqui, tu vai no Google, digita, mas é um conhecimento muito raso.
Na época que eu terminei a faculdade em 2007, ainda tu não levava notebook para aula. No ano seguinte, quando eu fui visitar meus professores, já tinham, a maioria dos alunos já estavam com notebook. Acho que daí para frente o celular, tudo virou ferramenta de estudo. Mas a inteligência artificial que facilita, mas ao mesmo tempo também, às vezes até tu formar um parágrafo, tu vai lá e digita e o cara forma para ti, tu copia e cola, manda um e-mail. Tu tá perdendo. Às vezes tu não vai nem mais conseguir assinar, porque hoje é tudo digital, não vai lembrar como é que é a tua assinatura. Mas voltando um pouquinho, eu estou muito preocupado com a educação dos jovens, muito mesmo. Faculdades que até nós estávamos comentando, né? Curta duração, conhecimento muito raso, desde os professores, infelizmente. Aquele ditado, né? Eu finjo que eu estou ensinando, eu finjo que eu estou aprendendo. E isso vai ter consequências muito graves no futuro do país, no futuro das empresas, em qualquer setor. É muito preocupante mesmo. E eu acredito que a maioria aqui tem também esse entendimento. Eu só quero fazer um contraponto também. Claro. Dizem que o otimista é uma pessoa mal informada, né, uma coisa parecida. Mas eu sou um pouquinho. E está falando de sindicato, eu não sou sindicalista, nunca fui, mas eu já tive experiência no sindicato da construção civil, metal mecânica, e hoje eu vivencio um pouco forte, dentro do possível. Mas eu vejo assim que tudo tem o seu ponto positivo. Eu vejo que o sindicato, assim, ele tem relação que a gente não tem, né? Com o governo federal, municipal, estadual, outros órgãos públicos, algumas necessidades que cada segmento tem específico, e aí benefícios fiscais, se encontra com mais facilidade, se discute com mais facilidade. E, óbvio, as empresas que estiverem mais preparadas, um pouquinho mais adiantada, ou com um pouco mais estruturada, vai sair atrás das suas necessidades e tende a ficar na frente de um ou de outro, mas por consequência. Né? E eu acho que as empresas mais sucedidas, ou menos sucedidas, também é feita disso, né? De um bom aproveitamento daquilo que ela buscava e saber transformar aquela informação numa coisa positiva para ela. Sim. Então eu vejo os sindicatos também com esse foco. Tem toda essa tira de marca, muito ego, muito vaidade. Mas não só isso. Não, até só. Não estou falando que é uma regra, tá? Estou falando que existe isso e por conta dessa existência acaba contaminando, como se fosse um câncer, aqueles que são bem intencionados. Eu falei que isso existe na prática, infelizmente, né? A gente vê isso. Mas concordo, tanto que o escritório advoga para sindicatos patronais, para associações também comerciais e a gente acredita na força, né? Porque tem que ter força para fazer uma reunião, para chegar até um governador, até um político, alguma coisa, isso tem que existir. Mas, infelizmente, também existe o outro lado, né? Então, que a gente siga dentro dessa perspectiva que o pai falou, que a gente tenha força para que se mude dentro da cultura, dentro da prática, para que a gente consiga conquistar novas coisas, né? E deixar um pouco de lado essa questão tão forte que ainda tem da concorrência, de querer tirar uma vantagemzinha aqui e outra ali, né? Que são na miúda, né? Isso aí não é divulgado, não é publicizado, mas ainda existe. E corrompe aquilo que tem os melhores motivos, ali, as melhores intenções, certo? Matheus queria falar, né? Antes, eu podia te passar o... Olá, boa noite, tudo bom? E aí, só queria fazer um contraponto. Não sei se... Quando a gente fala que a nova geração, a gente não vai substituir a nova geração por voz ou por inteligência artificial, eu não vejo dessa maneira. Pensando na revolução industrial que a gente teve, as pessoas aravam a terra e começaram a parar parafusos, né, nas fábricas. Hoje as pessoas também trabalham de baixíssima qualificação.
atendentes do supermercado, faxineiras, etc. Eu não vejo como, em 10 anos, essas pessoas não serem substituídas por uma inteligência artificial. E o que tem que fazer com essas pessoas? Era só essa conta. Sabe que quando eu comentei ali que tem muito dinheiro e poucos projetos bons, a mesma coisa serve também para a questão, tem muitas vagas, muitas oportunidades no mercado, empresas familiares que estão se profissionalizando, não só cargos de executivo, outros cargos também abaixo, né, no nível tático, e é difícil tu encontrar. Óbvio que tu não vai encontrar aquele perfil desejável, mas muito próximo, o básico, às vezes tu não encontra, né? Então isso também é muito preocupante. O Red Hunter, que o Renato deve vivenciar isso. É bem complicado mesmo. Tá aqui. De fato, né, a academia está muito. Os professores, eu lecionei 17 anos, e os professores, se eles rodarem muitos alunos, eles são demitidos. Então, a régua é muito baixa, muito baixa. Além disso, tem as questões também do ponto de vista de criação pessoal, de criação familiar, etc. A gente estava precisando fazer um grande reset e começar as coisas de novo de uma forma melhor. Porque realmente está muito complicado achar pessoas. E outra coisa também, né? As pessoas muitas vezes não encontram uma boa escola profissional. Empresas que ensinam efetivamente as melhores práticas. As pessoas, os próprios profissionais, eles não trabalham com planejamento de vida, não trabalham com planejamento de carreira, eles deixam a vida me levar e a vida leva ele. Mais ou menos assim. Eu costumo dizer que, fazendo uma analogia assim, figurada, a gente está como se fosse subindo uma escada rolante e está descendo um shopping. A gente está parado lá no meio e ligou a escada rolante. Se a gente ficar olhando o movimento, trilhos bonitos, rosões do piso, etc., a gente vai estar sendo jogado para fora. Não vai estar sendo conta. O degrau é grande, sabe? O cara botar a mão ali numa borracha de cada lado, está tudo certo. Então, assim, hoje em dia, as coisas, a quantidade de conhecimento no mundo dobra a cada ano e 10 meses, tem 2 anos no máximo. Se a pessoa não está olhando o mercado lá na frente, não está se atualizando, não está se desenvolvendo, ele vai ser mandado embora, ele vai ter que cada vez mais trabalhar em empresas de menor gabarito e empresas que não são as melhores, talvez as melhores escolhas para a vida profissional dele, pessoal dele, por erro, até por não ter um cacuete de trabalhar para planejamento de vida e carreira. E as empresas que têm que dar resultado, têm que performar, têm muita dificuldade de achar os melhores recursos. Essa é a minha experiência. Temos mais um tema. Lá. Pode ir. Hã? Temos mais um tema. Tem mais um colega para falar? Boa tarde. Boa tarde. Tudo bom, Thiago? Tudo bem. Eu, civil de sustentabilidade. Litígio aí. Litígio. Então, o gancho que o Fleck falou sobre aquelas 100 empresas, né, onde 2 permanecem, se destacam no mercado, eu sou um pouco mais otimista. E depois eu vou te fazer uma pergunta. Dessas 100 empresas, a gente vê muitas vezes essas mudanças, como o seu Osmar falou, muita gente nova dentro do mercado, mas a gente vê muita gente sem experiência, sem preparo. Então, dessas 100 empresas que o Fleck falou, 2 se destacam, né, e por uma liderança empresarial que não tem como comparar. Eu tiro 10. 2 são essas empresas. As outras 8, muitas vezes, são empresas que até se destacam, têm uma certa evolução, são empresas novas, com lideranças novas, mas elas não têm longevidade.
tem ideias muito legais, a gente vê que tem produtos bons, mas não se destaca no mercado, não tem um segmento, mesmo com toda essa tecnologia que nós temos ali. E aí a gente fala dos novos, né, dos novos empreendedores, dos novos empresários, mas a gente não vê um novo Gerdau, a gente não vê um outro Randon. E daqui a pouco, quando a gente vai procurar essas empresas, cadê? Então, diante de todo esse cenário sufocante, né, tributário, político, do nosso país, gostaria de saber de ti qual o impacto verdadeiro da tecnologia nos tempos atuais sobre o mercado, porque essa visão simplista de que a pessoa, só porque é jovem, né, ela vai ter um grau de evolução um pouco maior daquela pessoa que já tem uma vivência, uma experiência de mercado e um conhecimento muito mais profundo, estuda bastante, como o Renato estava falando, e se preparou, né, para o mercado. A gente não vê isso hoje. Hoje em dia, é como tu falaste, o conhecimento é muito raso, não se pega mais no livro, é tudo na internet. Ah, não, peraí que eu já sei, vou colocar aqui no Google. E isso, pelo que eu estou vendo agora, está tendo um choque no mercado de realidade que não é bem assim. A tecnologia tem que saber, tem que se saber utilizar a tecnologia. De que forma vai utilizar a tecnologia para que a tua empresa prospere, né? Tem uma longevidade. Então, eu pergunto para ti, qual é o impacto que tu sentiste, né, da tecnologia de 20 anos para cá no mercado de trabalho e sobre os empreendedores, sobre os grandes empresários? Perfeito. Vou confessar aqui para você, sabe que eu nunca usei um IA até hoje. Não precisei, né? Pode ser um erro da minha parte, né? Acho que eu já tenho que começar a dar uma olhadinha nessas novas ferramentas, mas não senti necessidade. Mas eu vejo que hoje as pessoas estão usando muito até para responder e-mails, né? Em relação à tecnologia, tivemos grandes evoluções de grandes ERPs, né? Mas tudo que eu penso assim, tudo que é para o lado extremo, às vezes, sempre é ruim. Tu tem que ter uma consciência do que funciona aquela ferramenta, para que ela vai ser praticada, né? De forma que seja benéfica e não prejudicial, né? Antigamente tu não tinha um fechamento de resultado, o seu Osmar conhece muito bem, no 5º dia útil, porque tudo era feito manualmente, notas fiscais, talões. Hoje tudo é digital. Isso ajudou muito. Acho que o Brasil evoluiu muito também nessa parte tecnológica, né? Ela veio para ficar, ela melhorou muito, mas nós temos que saber exatamente como utilizar essa ferramenta, não para o lado do copia e cola, não para o lado do plágio, não do lado que tu olha e às vezes tu nem entende o que está escrito ali, tu tem que interpretar, né? Esse lado da interpretação de um texto, né, para replicar, eu entendo que é fundamental. É uma pergunta bem complexa, eu entendo, sabe, mas hoje às vezes as pessoas mandam um e-mail, até uma mensagem, simplesmente ela repassa, ela não lê o conteúdo. Isso é grave, né? Então, temos que usar muito o lado humano ainda. Gente, então, eu acho que por hoje a gente encerra aqui o nosso Business Talking. Eu agradeço muito a presença de todos. Alguém quer fazer mais alguma pergunta, falar? À disposição. Essas trocas, elas não têm preço, né? Com essas trocas de experiências, de indagações, de pontos e contrapontos, que a gente vai pensando em soluções que são fora da caixa.
Eu sempre falo para o pessoal, para o nosso time no escritório, que a gente não tem que fazer o protocolo normal de peças, de defesas. A gente tem que achar soluções que não estão no basicão. A gente tem que achar soluções num ponto, numa vírgula, né, em soluções fora da curva. É aí que a gente se destaca, é aí que a gente consegue entregar com diferencial, é aí que a gente se satisfaz. Né? É muito bom tu poder solucionar problemas, dar alternativas estratégicas quando tu sai do usual, do comum. É isso que a gente tenta praticar no escritório todo o tempo todo, seja um, né, provocando o outro, e fora da zona de conforto é que a gente vai para frente. Entendeu a operação, né? Entendeu? Isso. A operação, o que é essencial para mim não é o essencial para ti. Né? Na maioria das vezes. É aquele trabalho específico. Né? As pessoas não. E isso é muito importante, porque quando tu consegue ler aquilo ali e fazer o contraponto, que é te colocar no lugar da pessoa que está te demandando, do teu cliente, é onde tu entende a dor que ele tem e é onde tu vai buscar soluções que não são copia e cola, que não está numa inteligência artificial, que não está num Google, que não está numa doutrina. Tu vai criar a solução. Esse é o diferencial aqui do time. Vocês que estão comigo sabem. Então, eu queria agradecer. Acho que a gente passou um pouquinho do que a gente imaginava de horário, atrasamos um pouco o início. Mas muito, muito obrigado, Thiago, pelo teu tempo, pelos teus ensinamentos, as tuas experiências aqui. Só por tu se deslocar lá de Santa Maria para cá, sem nos conhecermos, não era conhecido, não é cliente do escritório. Foi uma indicação do Marcelo, que chegou há pouco tempo lá atrás, escondido. Está lá. Né? Então, muito, muito obrigada. Eu quero convidar também, além de passar a palavra antes para vocês, para se despedir, só um aviso: teremos o nosso coquetel lá no 16º andar, na sede do escritório. Peço encarecidamente que vamos lá, vamos nos conhecer um pouquinho mais, brindar. Sei que está uma correria e tudo, mas amanhã é feriado, né? Mais um feriado no Brasil, que alegria, só que não, né? Tá, então, obrigada, pessoal. Vou deixar vocês encerrarem, tá? E meu agradecimento. Thiago, agradecemos mais uma vez a você pela boa vontade, foi muito generoso conosco, né, ter vindo aqui. Agradecer também a paciência de vocês todos que tão brilhantemente contribuíram com esse evento. Repito, o evento é justamente para isso, para que a gente partilhe, né, dessas dores, desses temas que são tão afetos, né, na nossa vida, no nosso cotidiano. Esse evento foi criado justamente para que a gente consiga estar mais perto das pessoas, né, das pessoas que têm essas necessidades, de aprendizagem, de melhorias empresariais e de processos, de ferramentas, né, de novos modelos de gestão, né, Thiago, a gente pode dizer isso, até para que a gente também se aproxime mais dos clientes e possa oferecer um serviço, um produto ainda muito mais customizado, ainda mais próximo de todo mundo. Então, com isso a gente te agradece de coração e te peço que volte em breve, tá? Também posso anunciar já que em dezembro teremos mais 2 encontros. A gente vai precisar ainda da data para vocês, mas fiquem já cientes de que a gente vai exigir a participação de vocês. Na primeira quinzena vai ter um e na segunda quinzena vai ter outro. Então, só não vou dizer bloqueie a agenda agora, porque a gente não está com a data muito precisa, tá? Mas em breve a Fábio comunica para vocês. Vou complementar rapidinho. Oi, desligou. Oi. Acho que a bateria... Oi, agora sim. Voltou. A gente vai ter mais 2 encontros. Está com a bateria falhando. A gente vai ter mais 2 encontros do Business Talk em dezembro, tá? O primeiro vai ser com o Daniel Aramis Coelho, que foi o fundador da Life Day, que foi comprado pela Intermédica Happy Vida. E o segundo encontro vai ser no dia 16 de dezembro com a deputada Anny Ortiz, tá? Que vai falar bastante sobre o que está acontecendo lá em Brasília em função das empresas. Então, com antecedência, a gente vai fazer o convite, tá? E também agora eu quero agradecer a presença da Ana e do Samir Salimem, que chegaram, né, agora, já colocando um ponto aqui muito importante que me veio em mente,
que pode ser um tema do nosso Business Talk, a publicidade, o branding estratégico das empresas, das imagens do mercado. Né, Samir? Então, já agradecendo a tua presença, já fazendo um convite, né, para que muito em breve, aí, ano que vem, a gente faça desta uma pauta aqui que é importante para todos se posicionarem no mercado, muito dinâmico. Quer dar uma palavrinha? Vou aproveitar, né, nós temos uma celebridade de nós, né, do mercado publicitário, vou pegar esse gancho. Quem chegou eu. Vou falar para um pouquinho aqui que eu vou... Assim vale tudo, agora fica à vontade, desse jeito, né? Tão premiado, né? Chegou agora, vamos lá, não é só o Marcos, foi colocado sem aviso. Não, pedir desculpa, né? O compromisso, não pude participar do evento. Eu acho que para a empresa é muito importante esse momento que todos nós estamos vivendo em termos de transformação, né, no modelo de negócio de cada empresa e o papel do marketing, que sempre, na minha opinião, esteve à frente junto com qualquer organização. Então, hoje, mais do que nunca, as empresas precisam fazer essa virada de chave, como eu chamo, ou seja, poder se reposicionar, trazendo os seus diferenciais competitivos e, consequentemente, se reposicionando no mercado. Todos os segmentos estão passando por essa transformação e é fundamental a atualização, né, das informações que tangem as questões tributárias, as questões fiscais, enfim. Essa complexidade de leis e de variáveis que o nosso país enfrenta. Então, coloquei numa saia justa. Eu acho que eu pretendo participar dos próximos, né? Então a gente vai poder tocar. Hoje a lei impera a troca de informação, aqueles que têm uma experiência, aqueles que têm uma vivência. Então, eu acho que isso é fundamental nas organizações e a tua empresa está de parabéns. Obrigada. Tá jóia. Agora eu estou despedindo do grande final e vamos para a parte boa. Vamos para a parte melhor. Agradeço novamente a oportunidade, obrigado pela presença de todos. Espero ter contribuído um pouquinho. Não tenho esse costume de ter sabatina, né? Brincadeira, mas espero ter contribuído um pouquinho. Muito obrigado. Boa noite a todos. Obrigada.